Livro de Tobias. O livro de Tobias, na versão grega chamado Tobit, foi escrito por volta de 200 a.C. para os judeus da diáspora, fora da Palestina. Até há pouco era conhecido na versão grega da Septuaginta, da 70, considerada a original, e em duas versões latinas, a latina antiga, Vetus Latina, e a de São Jerônimo, Vulgata, o qual dizia ter usado um texto aramaico perdido. As recentes descobertas do Mar Morto, Qumran, trouxeram à luz fragmentos em aramaico e em hebraico que respaldam o texto da Vetus Latina, adotado como texto base na nova Vulgata. E nesta nossa tradução, este texto, documentado no Codex Versos da 70, é mais antigo e confiável que o da Vulgata de Jerônimo, e também mais sucinto. Por isso, a numeração dos versículos na presente tradução pode diferir levemente da Vulgata e das tradições derivadas, por exemplo, da de Figueiredo. Apesar de ser deuteronômico e, portanto, excluído do cânon restrito dos rabinos de Jania, no fim do primeiro século depois de Cristo, conferir introdução geral, o livro era muito popular entre os judeus no tempo de Jesus e nos ajuda muito a conhecer a espiritualidade judaica na diáspora, onde logo mais se espalharia o cristianismo. Vejamos o esquema. Sobrescrito, capítulo 1, do 1 ao capítulo 2. Primeiro, situação, carência, autoapresentação e vida piedosa de Tobit, capítulo 1, do 3 ao 22. Infortúnio e oração de Tobit, capítulo 2, 1, 3 e 6. Infortúnio e oração de Sara, filha de Raquel, capítulo 3, 7 a 15. As preces de Tobit e Sara são acolhidas, capítulo 3, 16 a 17. Ponto 2. Ação divina. Ação divina, suprimento da carência, casamento para Sara, cura para Tobit. Testamento de Tobit, capítulo 4, de 1 a 21. Preparativos da viagem de Tobias, Rafael, capítulo 5, de 1 a 6. E capítulo 1. A captura do peixe, capítulo 6, 2, 9. Projeto, ou seja, a viagem. Na viagem encontra-se a captura do peixe, encontramos no capítulo 6, 2, 9. E também o projeto de casamento,
6, 10, 19. Casamento de Tobias e Sara, capítulo 7, de 1 a 17. As núpcias, capítulo 8, de 1 a 21. O resgate do depósito, capítulo 9, de 1 a 6. A espera de Ana e Tobite e a volta de Tobias, capítulo 10, de 1 a 13. A cura de Tobite, que seja Tobias, e a festa de família, capítulo 11, de 1 a 18. No ponto 3, desenlace, final feliz. Rafael se dá a conhecer, capítulo 12, de 1 a 22. Cântico de Tobias, capítulo 13, 1, 14 e 1a. Morte de Tobite, ou seja, Tobias, capítulo 14, 1b a 11. Morte da mãe e fim de Tobias, capítulo 14, 12 a 15. Vejamos agora a visão do conteúdo geral do livro de Tobias. Embora incluído entre os livros históricos, Tobias é do gênero sapiencial e deve ser lido como tal. É uma história didática, usa a vida familiar do velho Tobite, ou seja, Tobias, e as aventuras do jovem Tobias para ensinar o que significam, em diversas circunstâncias da vida, o temor de Deus, a piedade, as boas obras, a justiça e a proteção de Deus para judeus fiéis no meio do mundo pagão. É um ensinamento concreto para os judeus da diáspora, do gênero do Midrash, conferir introdução a Ruth. Utilizando temas da Torá, a instrução cria uma mensagem para a atualidade. Os principais temas retomados da Torá são os casamentos dos patriarcas, Isaac e Jacó, conferir Gênesis 24 e também o capítulo 28, e a separação e reencontro de Jacó e seu filho Benjamim, conferir Gênesis capítulo 42, capítulo 45. O livro é construído como um romance clássico, de modo simétrico, tendo como centro o casamento do jovem Tobias. Percebe-se que o centro do romance é o casamento do jovem Tobias com uma mulher da mesma estirpe para fundar uma família judaica piedosa do modelo do pai Tobite e dos antepassados. As histórias de Abraão, Isaac e Jacó estão continuamente no pano de fundo. O mal de Tobite, a escuridão dos olhos, é narrado como o símbolo que emoldura um problema maior, o do casamento na diáspora judaica. O Deus que cura, Rafael, ajuda a resolver este problema central e também a escuridão de Tobite. O verdadeiro desenlace, porém, consiste na revelação de Deus e sua providência na figura de seu anjo, pois Deus é o ator principal deste drama. Agora passamos a ver alguns temas específicos do livro de Tobias. Primeiro, a providência de Deus. No livro de Tobias, Deus providencia soluções lá onde os meios humanos são insuficientes, especialmente pelo envio do anjo, que representa o próprio Deus. No mundo mecanicista em que vivemos, a fé numa providência divina parece ultrapassada, além de os exploradores e opressores parecerem mais bem
providenciados. Mas a fé na providência não significa necessariamente que tudo deve terminar num final feliz, como a história de Tobias. Significa que a busca da vontade de Deus dá certo, realiza as aspirações profundas dos justos. Deus está com aqueles que o amam. Segundo ponto dos temas específicos: as boas obras e a ética nas pequenas coisas do dia a dia. A justiça do velho Tobit não é feita de belos ideais, mas de gestos concretos. Dar esmolas, conferir 1:16 seguintes, e sobretudo enterrar os mortos em tempo de perseguição, arriscando perder os bens e a própria vida. Conferir Tobias 1:17, depois capítulo 17, depois capítulo 20. Conferir Tobias, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 20. Depois capítulo 2, versículo 3 até o 8. Terceiro aspecto dos temas específicos: o espírito de família. A relação pais-filhos transparece no livro uma relação harmoniosa de pais e filhos, de solidariedade e mútua preocupação. Exatamente o que ensina o mandamento de honrar pai e mãe. Parece, contudo, que o conflito entre o escrupuloso Tobit e sua mulher perturbou essa imagem. Conferir capítulo 2, 14. Depois também conferir Jó 2:9. O pouco respeito religioso dessas mulheres deve ser visto no quadro de uma cultura em que a religião e a piedade eram, antes de tudo, atribuições do homem, enquanto a mulher era considerada infante, como mostra a legislação levítica em voga naquele tempo. Conferir Números 30, 4 a 16. No próximo ponto, veremos, e ainda nos temas específicos, será que o livro de Tobias tem preconceito contra o matrimônio? Os maridos da jovem Sara morrem na noite nupcial. Tobias abstém-se durante 3 noites antes de unir-se a Sara. Ora, esse detalhe não se encontra nos textos considerados originais, mas somente no texto ampliado de São Jerônimo. Conferir Tobias 6:18. Segundo a Vulgata, o livro de Tobias não tem preconceito contra o matrimônio. Considera-o como dever de todo judeu e o vê com muita alegria quando dá certo. O quadro do livro é a vida familiar de Tobit e o centro é o feliz casamento de Tobias. Próximo ponto dos temas específicos. O livro de Tobias contém belíssimas preces de louvor, de súplica e de oração de graças, comparáveis aos mais belos salmos. Sobretudo a ação de graças. Conferir Tobias 13. Um outro ponto dos temas específicos: o povo de Deus na diáspora, como os judeus da diáspora, entendiam sua própria história e sua situação no meio do mundo pagão. Como cidadãos, cooperam até em alto nível. Outro ponto: com os governantes justos, mas defendem-se
ou escondem-se dos injustos e daqueles que não lhes dão a liberdade de seguir a lei de Moisés. Ainda sobre os temas específicos que no Império Persa valia como lei do rei para os judeus, a situação de diáspora explica também a importância de um casamento patriarcal, a conservação do patrimônio, conferir o dinheiro depositado com o parente e dos costumes judaicos, patrimônio e matrimônio, o serviço da conservação do povo. Último ponto dos temas específicos salientados no livro de Tobias, a medicina popular. O arcanjo Rafael, primeiro médico sem fronteiras, ensina a Tobias alguns remédios de medicina popular, que certamente foram avidamente aprendidos pelos leitores ouvintes do livro.